Eu sou Natália Cuminali e começa agora mais um Veja Saúde. O tema do programa de hoje é sobre o massacre que aconteceu em Suzano, deixando 10 pessoas mortas, incluindo os atiradores. Aqui comigo no estúdio está o psiquiatra Márcio Bernick. Bem-vindo, doutor. Olá, Natália. Acho que a gente tem que começar discutindo o que acontece com a vida dos sobreviventes, né? As pessoas que viram tudo aquilo acontecendo, os alunos da escola que estavam durante o intervalo e com os pais dessas crianças, né? Infelizmente, a humanidade, e recentemente o Brasil também, tem visto tragédias acontecerem, recentemente Brumadinho, agora essa questão da escola, em que você tem muitas vítimas e muitos sobreviventes. O transtorno de estresse pós-traumático, que é a patologia que segue-se a vivência de um trauma intenso, é uma patologia dos sobreviventes, daqueles que sofreram a violência e de alguma forma não morreram, daqueles que testemunharam que estavam lá, daqueles também que ouviram, mesmo que não estavam testemunhando, mas perderam ou, de certa forma, souberam da violência cometida contra um amigo próximo. Aquela comunidade ali da região, ou familiares escola, próximos. Tá. Os amigos e os familiares das vítimas mesmo. E o que é o estresse pós-traumático? Assim, é um trauma? O estresse pós-traumático foi uma categoria diagnóstica descrita para caracterizar basicamente os veteranos que voltavam da guerra do Vietnã. Até hoje, a vivência de batalha é uma das mais fortes causadores de estresse, mas hoje ele expande para qualquer pessoa que teve esse contato com um evento traumático. Evento traumático, por definição, perda de vida, risco importante de perda de vida, violência, perda de lesão corporal ou violência sexual. E, na verdade, tanto faz se é um evento da natureza, como, por exemplo, uma tempestade, uma chuva, um tsunami, ou a violência perpetrada por outro ser humano. De um modo geral, do ponto de vista de frequência de surgimento de estresse pós-traumático, quando é uma violência perpetrada por outro ser humano, é pior. Tá. E quais são os sintomas, né? Geralmente, eu conversei com alguns repórteres que foram a campo, né, entrevistar as famílias, os amigos, enfim, das pessoas, e eles contavam, eu ainda não estou sentindo nada, eu ainda não consegui perceber o que aconteceu de fato, assim, como se ainda não tivesse realizado o que aconteceu. É um dos sintomas, assim, pode demorar um pouco para cair a ficha? Sim. Existe uma latência de mais ou menos um mês. Nos primeiros dias pós-trauma, todas as pessoas têm muitas modificações de comportamento, choro, apatia, desespero, revolta, mas isso tende, felizmente, numa maioria, de se resolver em um mês, 30 dias. Passado 30 dias, alguns quadros começam a cronificar. E esses que cronificam, tem alguns grupos de sintomas bem característicos, são o transtorno de estresse pós-traumático. É importante dizer que o transtorno de estresse pós-traumático é só um transtorno mental que pode surgir em decorrência do trauma, mas pode ter outros. Você pode ter depressões reativas, surgimento até de quadros psicóticos, crises de pânico. Mas o mais importante relacionado ao trauma é mesmo o estresse pós-traumático. Então, depois de um mês, pode ser que as pessoas continuem sentindo... O que elas sentem? Então, essa reação aguda que a maioria das pessoas consegue trabalhar de alguma forma, passa. Uma minoria significante, não é pouca gente, eu diria uma minoria significante, começa a ter sintomas muito particulares, como, por exemplo, o reexperienciar da vivência traumática. Então, sobre a forma de flashbacks, que fica desorientado, tendo a memória durante o dia. Memórias intrusivas, você está trabalhando, você não quer lembrar do evento, ele vem à sua cabeça. Sonhos com conteúdo ligado ao trauma. Isso é muito desagradável, dá muito desconforto, e aí a pessoa começa, segundo sintoma, a evitar qualquer cheiro, situação, lembrança, sentimento, pessoa, tipo de lugar que lembre o trauma e faça o sintoma voltar. Paralelamente a essa evitação,
a pessoa começa também a ter alterações de pensamento, se sentir culpada, culpar o mundo, querer se distanciar dos amigos, não conseguir trabalhar. Então, muitos pensamentos negativos, muito humor negativo, depressivo, incapacidade de sentir alegria, prazer, satisfação. E uma coisa característica também do estresse pós-traumático é uma característica de sobressalto. A pessoa se sente como no fio da navalha, como se estivesse para morrer a qualquer minuto. Então, barulhos levam a sustos muito grandes, muita irritabilidade, essa adrenalina faz com que você não consiga dormir, não consiga se concentrar e às vezes você seja destrutivo, tanto no sentido de se machucar, como também de agredir os outros. O governo, na hora que aconteceu, criou uns centros de atendimento, né, à população. O que fazem nesses centros? Não existe ainda uma coisa clara do que você deve fazer para atender os sobreviventes. Claramente ouvir, dar apoio, oferecer tratamento, oferecer suporte social. Não vale a pena, nesse momento agudo, medicar de maneira nenhuma. No passado se dava remédios para a pessoa dormir, hoje se sabe que esses remédios aumentam a chance de ter estresse pós-traumático. Tem que se dar espaço para a pessoa processar as emoções e, se possível, um pouco de espaço protegido, dela poder procurar ajuda, procurar alguém que ajude. Se ela quiser conversar, pode, se não quiser, não precisa. Entendi. E para as pessoas que, de fato, em algum momento vão precisar de um tratamento, né? De repente, medicamento ou terapia, qual geralmente é a... O nosso grupo tem um ambulatório de trauma que a gente trata. Começou como um ambulatório de sequestro, na época que tinha muito sequestro em São Paulo. Depois teve a época dos sequestros relâmpagos, acidentes de carro, acidentes de moto. E a maioria dos pacientes, quando chega nessa fase mais crônica, com os sintomas já cristalizados, eles acabam precisando de um tratamento à base de medicamentos, mas que são basicamente os antidepressivos que a gente usa para transtornos de ansiedade e uma psicoterapia muito específica, em que você trata essa amnésia seletiva que a pessoa tem do fato relacionado ao trauma, você trata a culpa, o senso de autoestima e valor e treina a pessoa para conseguir voltar ao trabalho, voltar a sentir amor, sentir afeto, ter relações sociais. E a pessoa pode ter alguma outra doença em decorrência do pânico, por exemplo, aliás, transtorno de pânico, depressão, maior índice de ansiedade? Pode. Como eu falei, assim, o transtorno de estresse pós-traumático é o mais gritante, marcante transtorno que surge... É o agudo. Não, é crônico, geralmente é crônico, que surge após um trauma. Mas você tem também aqueles que não vão ter o estresse pós-traumático, vão ter depressões, crises de pânico, mas isso provavelmente pode ser medicado e feito psicoterapia do mesmo jeito. No nosso grupo, a gente não escolhe entre medicar e fazer psicoterapia. A gente faz os dois, oferece os dois. Às vezes a pessoa mora muito longe, não pode vir sistematicamente para a terapia, então fica só com o remédio, mas sempre é oferecido o medicamento mais psicoterapia. E agora, para as crianças que estudam na escola, né? A escola foi o palco daquela violência horrorosa. Como voltar às aulas? Assim, qual que é o trabalho que os professores vão ter que fazer? Os pais vão ter que, de repente, ajudar, orientar? O que o senhor diria? Algumas coisas eu acho que não devem ser feitas. Uma delas é parar as aulas, ficar meses fechado, sem retomar a rotina. Desde a Segunda Guerra Mundial, que se sabe que se você tira a pessoa do contato com o estímulo totalmente, ela não consegue mais enfrentar. Então, voltar às rotinas normais é bom, mas com muito apoio. E esse apoio não tem uma receita clara, tá? O que se sabe assim, não dá para forçar a pessoa a falar sobre o problema, porque teve uma época que era obrigado, tinha uma técnica chamada debriefing, que as pessoas falavam, e hoje a gente sabe que não é para forçar ninguém a falar, mas ter portas abertas, muito apoio emocional, apoio social, tratar as vítimas, tratar as sequelas, reintegrar socialmente eventuais sobreviventes que tenham ficado machucados. E o quanto que a divulgação ostensiva
das imagens, da situação, do perfil, atrapalha nessa volta ao normal, assim, a vida? Eu evitei comentar a coisa mais controversa do estresse pós-traumático, que dizem que a exposição por mídia excessiva, repetida e com muitos detalhes aversivos também pode levar a transtorno de estresse pós-traumático. Então, por exemplo, começou a circular no WhatsApp um vídeo, enfim, da câmera de segurança, todas as pessoas receberam, provavelmente as pessoas acessaram isso e aí isso pode prejudicar elas. Existe esse risco, isso é descrito, por exemplo, em bombeiros, policiais, que ficam o tempo todo ouvindo relatos, por exemplo, de vítimas de violência sexual, relato ruim, aversivo, com muito sofrimento. Essas pessoas, às vezes, desenvolvem o mesmo problema, estresse pós-traumático, em relação à lembrança do trauma do outro. Agora, se isso acontece quando a gente é inundado pela mídia com cenas muito aversivas, eu acho, aí mais opinião pessoal minha, eu acho que sim, mas isso não ainda é um critério. É mais quem sofre isso sistematicamente de uma forma profissional. Talvez um repórter que faça cobertura de acidentes, tragédias. Os casos que foram para Brumadinho, quem foi agora para Suzano. Ou quem faz isso sistematicamente e faz cobertura policial, por exemplo. Sei. Mas esses com certeza são mais sob risco. A população geral que vê através da mídia, pode ser. Tá. E doutora, agora saindo um pouco do estresse pós-traumático, né? Depois que a tragédia aconteceu, veio o choque, depois do choque as pessoas ficam tentando procurar os culpados, né? O que leva alguém a fazer isso, a cometer isso. Então, apontaram bullying, apontaram família desestruturada, apontaram videogame. Qual que é a sua opinião sobre isso? Claramente, não existe uma causa única. Esse é um fenômeno que não existia no Brasil até muito recentemente, mas talvez já tenha tido 2 ou 3 episódios em escolas, ataques em escolas. É uma coisa muito triste dos Estados Unidos. Eu acho que tem um aspecto muito ligado a uma seita de pessoas que cultuam violência, e isso é um ato ritualístico de matar o máximo possível de pessoas, depois se suicidar. É muito triste se for isso, porque é uma coisa cultural que parece que está se propagando para outros países do mundo. E outros casos, talvez mais individuais, sejam realmente vítimas de bullying, que queiram alguma vingança extrema. Mas é muito difícil imaginar o que nesse caso particular aconteceu. Mas porque os criminosos morreram, né? E, enfim, doutora, o nosso tempo está acabando. Eu queria que o senhor desse um recado assim, para as famílias, para as pessoas que ficaram sensibilizadas com toda essa história que aconteceu agora. Aos sobreviventes, que são as famílias, aos amigos, aconteceu uma tragédia inominável, com um sofrimento extremo que não dá para as outras pessoas entenderem. Se permitam chorar, tudo o que quiser, conversar com todo mundo sobre isso, lamentar-se o acontecido, não se prive, não se feche e não se isole. Tá certo. Doutor, obrigada pela sua presença. Nada. O Veja Saúde termina agora. Obrigada e até a próxima.